Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área. Hoje nós vamos fazer a análise mais detalhada da internet da questão número 124. Essa é da prova do Enem PPL, ano 2023, caderno azul. O texto da questão fala o seguinte: hoje em dia, não é raro encontrar sacolas plásticas preenchidas com apenas um ou dois produtos. E não só no supermercado, da padaria à farmácia, o consumidor está sempre diante de uma sacola, mesmo que ela não seja tão necessária assim. Interessante esse texto da questão do Enem, né, galera? Ele começa aqui com uma abordagem reflexiva no sentido do uso excessivo de sacolas. Achei bem interessante. Lembrando que aqui no canal a gente faz a análise da questão, análise completa. A cada mês, cerca de 1,5 bilhão de sacolas são consumidas no Brasil. Cara, é muita coisa, né? 1,5 bilhão. Isso significa 50 milhões por dia e 18 bilhões ao ano. Incrível, né? Não é à toa, portanto, que o uso indiscriminado de sacolas virou um dos alvos preferidos dos ambientalistas. Beleza. A gente entendeu que é um texto aqui de caráter reflexivo, né, nos levando a refletir sobre essa questão do uso da sacola. Essa questão, gente, ela não é uma questão tecnicamente de química. Vocês sabem, eu sou professor de química, mas ela poderia, por exemplo, tranquilamente aqui ser analisada por um professor de biologia ou, de repente, até da física também. É uma questão de ciências da natureza, de uma forma geral. Então, vocês vão perceber que, professor, qual é o tema dessa questão? Temática ambiental, né? Ela não tem um tema técnico específico da química, por exemplo. E aí a gente vai, então, analisar a pergunta e o que está sendo dito em cada alternativa para a gente entender e adquirir algum conhecimento aqui. Os ambientalistas consideram o uso excessivo de sacolas plásticas um risco ambiental. Um risco ambiental. Galera, por que as sacolas elas são um problema ambiental? Vamos entender que quando a gente joga alguma coisa na natureza, e esse alguma coisa que a gente jogou é um problema ambiental, a gente pode olhar por dois prismas, vamos colocar assim. Um primeiro é, aquele material demora muito tempo para se decompor. Por exemplo, um pneu de um carro, né? Não sei dizer para vocês aqui exatamente, tá, gente? Em algum momento da minha vida eu li isso, mas eu acho que pneu do carro aí quase chegando aí nos milhares. É muito tempo que o bicho demora para se decompor, centenas de anos assim. Não sei dizer, tá? Tô divagando aqui, mas é muito tempo. Sei dizer para vocês que a gente vive, a gente morre, nosso filho vive, morre, o meu neto vai viver, vai morrer, ainda nem tem um neto, e o pneu tá lá no ambiente ainda, a presença dele, tá? Então, é uma substância poluidora pela sua presença no meio ambiente. A mesma coisa, por exemplo, é com uma garrafa PET. A garrafa PET, e a última questão, a questão anterior a essa que eu analisei com vocês aqui, ó, no vídeo anterior, quem lembra foi essa aqui, ó, 120, que eu falei inclusive de PET, né? Agora a gente está vendo a 124. A garrafa PET, galera, PET é um material não biodegradável. Isso aí, o pneu também, material não biodegradável. São materiais que demoram centenas, dezenas de anos, enfim, para se decompor. Então, a presença deles é um problema ambiental. Segundo, existem substâncias que, ao se decomporem, elas acabam liberando algum tipo de material tóxico. Tá? A decomposição dessas substâncias ela pode gerar algum tipo de toxicidade. Então, por exemplo, compostos que têm cloro, alguns compostos organoclorados, além deles serem tóxicos se absorvidos pelo nosso organismo ou por organismo de outros seres vivos, a decomposição desses materiais pode liberar uma espécie ativa de cloro, que para a gente vai ser tóxico. Então, quer dizer, eu tenho um problema ambiental
se aquele material que eu estou jogando, ele fica muito tempo no meio ambiente, ele persiste no meio ambiente, ou se a decomposição dele gera, de alguma forma, alguma substância que tem esse caráter mais tóxico. Então é isso que a gente tem que pensar aqui, tá? No caso das sacolas plásticas, a gente vê o quê? O tempo de decomposição, tá, gente? Sacolas plásticas, assim, aquela sacola tradicional, ela é basicamente feita de polietileno, tá, galera? Polietileno, ele é um polímero não biodegradável que tem basicamente essa estrutura aqui, ó, gente. É um CH2 que conecta com CH2 que se repete N vezes, tá? Essa estrutura aqui se repete N vezes. Então, composto que tem carbono e hidrogênio. A decomposição desse material pode até não gerar de uma forma direta uma poluição por liberar algum tipo de substância tóxica, porque aqui basicamente a gente tem carbono e hidrogênio. No entanto, o polietileno, como ele é um material que não se degrada, a presença dele na natureza gera problema. Então vocês já devem ter visto aí fotos, né, de sites ambientalistas e tudo mais, da tartaruga enrolada num saco plástico, um tipo de polímero, né? O peixe que morreu porque ele foi comer uma coisa que era um saco plástico. Aquela imagem que chocou, né, o mundo todo, que era aquela tartaruga com o canudo enfiado na narina. Não sei se vocês lembram disso, né? Não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, mas assim, nós tivemos essa imagem divulgada, tanto que a partir deste momento, quando a galera viu essa imagem da tartaruga, pô, a gente precisa banir o uso de canudo. Aí houve uma mobilização. Professor, isso aí é uma aula que o senhor está dando? Isso aqui é uma aula, tá, gente? Só que é uma aula de química ambiental. Então, vocês estão vendo que eu não estou falando de um tema específico da química, eu estou te dando várias informações reflexivas de caráter químico-científico para você analisar a questão. A prova do Enem é assim, tá? Você precisa ter esse feeling, esse conhecimento, tá? Então, a partir desse momento que nós vimos a situação, as pessoas viram a cena, elas se sentiram impactadas com aquilo, o canudo enfiado na narina da tartaruga, estava sangrando, aí mostrou o cara tirando, aquela coisa toda, enfim. E aí, resultado, vamos passar a usar outro tipo de material. Então, quando você vai no lanche hoje, é muito comum eles oferecerem canudos de papelão, não sei se vocês já viram, né? Que é um tipo de material que ele é biodegradável. Na natureza ele vai se degradar de uma forma muito mais rápida. Então, quando a gente analisa o contexto da questão, ela é um risco ambiental porque o uso de materiais descartáveis incrementa o consumo? Isso não faz sentido. O uso de material descartável incrementa o consumo, quer dizer, dá um up para o consumo, melhora o consumo, completa o consumo. Não, tá, gente? Então isso aqui não faz sentido, isso aqui não é uma relação de risco ambiental. O plástico é derivado do petróleo. Nem todo plástico é derivado do petróleo. A maior parte sim, mas nem todo, tá? Recurso natural escasso. Existe a escassez do petróleo, tá? Só que nem todo plástico deriva de petróleo, tá, gente? Existem plásticos que são produzidos a partir de outros tipos de materiais, tá? Então, recurso natural escasso. É fóssil, né? Petróleo tem a questão também de ser fóssil. As sacolas se transformam em lixo de difícil decomposição. Olha como faz sentido. Lembra que a prova do Enem é aquela prova que você lê uma alternativa, tipo aqui a letra B, né? Você fica meio balançado assim, pô, a letra B, o plástico é derivado do petróleo, é um recurso que vem da natureza e é escasso. Tá, só que não é pelo fato dele ser um recurso natural escasso que ele é um risco ambiental, né? Vamos parar para analisar nesse prisma. O uso de sacolas é um risco ambiental por quê? Porque o plástico é derivado do petróleo, é um recurso natural escasso. Ou seja, é um risco ambiental porque o petróleo é um recurso natural escasso. Entenderam? Aí quando você lê a letra C, as sacolas se transformam em lixo. Um lixo de difícil decomposição. Sim, porque demora muitos anos para se decompor. Foi isso que eu falei para vocês. Letra D. O risco de contaminação do solo e subsolo por gases tóxicos aumenta. Gente, esse material demora muitos anos para se decompor.
Então, o tipo de poluição que ele vai gerar é mais a presença física dele no meio ambiente do que algum tipo de gás que possa gerar, tá? E contaminar no solo e subsolo, poxa, gases, né, eu penso que são leves, são menos densos, então eles tendem a poluir a atmosfera e não o solo. Então, eu faria uma análise nesse sentido para eliminar a letra D. O consumo de produtos industrializados é estimulado em detrimento dos artesanais. Qual é a relação que isso tem com risco ambiental, gente? O uso de sacolas plásticas é um risco ambiental porque o consumo de produtos industrializados é estimulado em detrimento dos artesanais, né? Não faz sentido, nem todo produto industrializado necessariamente é um risco ambiental. Então, isso não justifica a questão das sacolas plásticas serem um risco ambiental. Então é aquilo, né, gente? Para quem não está acostumado com o Enem, acha uma questão estranha, porque, pô, professor, as alternativas, as outras parece que fazem algum sentido, mas estão meio duvidosas. É sempre assim, galera. Eu que já estou acostumado com a questão do Enem, é isso. Às vezes, para mim também é difícil justificar para vocês, por exemplo, por que uma alternativa está 100% errada. Mas é aquilo, a gente bate o olho em uma, principalmente essas questões mais subjetivas, que incrementam coisas de meio ambiente. Aí essa aqui, quando você lê a letra C, a sacola se transforma em lixo de difícil decomposição. Acabou. Matou as outras, porque essa resposta está perfeita, entenderam? Então, é assim que a gente faz a análise, galera, de uma questão ambiental da prova do Enem, de caráter um pouco mais subjetivo, beleza? Ficou alguma dúvida, meu querido aluno? Algum problema? Deixa para mim aqui nos comentários. Vou finalizando esse vídeo aqui, ó, contando com seu likezão, sempre importante para ajudar meu trabalho aqui. Vejo vocês no próximo vídeo do canal para uma próxima análise detalhada de uma questão do Enem. Grande abraço e até lá, gente. Valeu!